Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o Jorge e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito de injeção eletrônica aqui no YouTube. E hoje vamos falar um pouquinho sobre atuadores, né? Já falamos sobre sensores e agora vamos falar de atuadores da linha automotiva. Então, se você já gostou da proposta do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, que isso ajuda bastante a gente a continuar o nosso trabalho. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo Atuadores Automotivos. E nesta aula o que você irá aprender o que são atuadores e quais são os principais tipos de atuadores que encontramos no veículo, né? Então, vamos comigo, vamos nessa. O que são atuadores? Atuadores nada mais são do que componentes que são elétricos ou eletromecânicos que executam coisas que são essenciais para o funcionamento do motor, né? Alguns deles são tão essenciais que sem eles simplesmente o motor não funciona. Então vamos entender um pouquinho sobre esses componentes. Primeiro nós temos que diferenciar o que são sensores e atuadores. Já falamos isso na aula anterior, mas vamos fazer uma pequena revisão aqui. Sensores, eles coletam parâmetros do funcionamento do veículo e emitem para a central. Ou seja, eles enviam os sinais para a central, diferentemente dos atuadores. Então aqui nós temos alguns exemplos. Sensor de rotação, que já falamos aqui no canal, sensor MAP, que também já falamos aqui, sensor de temperatura da água, todos esses que já falamos aqui emitem sinais que são essenciais para o bom funcionamento do veículo. Então a ECU, ela recebe esses sinais e através de uma configuração que existe dentro dela, um software que roda dentro dela, ela vai enviar sinais para quem? Vai enviar sinais para os atuadores, que estes vão executar funções específicas no veículo. Então, por exemplo, aqui nós temos os injetores, onde vai injetar combustível para o funcionamento do veículo, a bobina de ignição, que vai realizar a queima desse combustível, o corpo do acelerador, né, a TBI, que vai abrir para liberar a passagem do ar. Então, todos estes são atuadores que recebem informações da ECU. Então, os sensores, eles enviam informações para a ECU. Já os atuadores, eles recebem sinais da ECU para executar suas funções. Então, nesta imagem podemos observar que nós temos aqui dois atuadores que são essenciais para o funcionamento do veículo, né? O bico injetor e a vela de ignição aqui, justamente com a bobina, que não dá para ver nesta imagem, mas são responsáveis principalmente para a alimentação e ignição do veículo. Então, sem eles, por exemplo, o motor não funcionaria. E aqui você observa todos esses componentes aqui, ó. Tuchos, comandos, pistões, todos esses componentes já vimos aqui no nosso curso totalmente gratuito de mecânica automotiva. Então, se você ainda não acompanha o nosso curso de mecânica automotiva, vai lá na nossa playlist que temos um curso totalmente completinho aqui para que você possa também entender desta parte que é essencial. Então, vamos lá. E afinal, quais são os principais tipos de atuadores que podemos encontrar no veículo, né? Existem alguns que sem eles o motor simplesmente não funcionaria. Que atuadores são esses? Sistema de combustível, sistema de ignição, controle da aceleração, e tem outros que certos veículos possuem e outros não. Eu botei aqui uns exemplos aqui como comando variável, né? Tem veículos que têm e outros não têm. Por exemplo, controle de emissões, tem veículos que têm, outros que não têm. Sistema de canister, por exemplo, que já falamos também no nosso curso de mecânica automotiva. Há veículos que possuem esse sistema, outros não, mas hoje em dia praticamente todos os veículos têm, porque o canister ele é responsável por coletar os gases que ficam ali no tanque e enviar para melhorar a economia do veículo, bem como diminuir a questão de poluentes, né? Então, o canister também é muito encontrado na maioria dos veículos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre sistema de combustível, né? Como é que funciona? Aqui nós não vamos falar sobre a parte mecânica, né? Como a bomba aspira, passa pelo filtro, dutos, regulador de pressão. Nós não vamos falar sobre a parte mecânica, vamos falar sobre os componentes somente da parte eletrônica. Então a central ela envia um sinal de 5 volts aqui para os bicos em onda quadrada para fazer a abertura desses bicos e liberar a passagem de combustível. Então não se preocupe que vamos falar mais detalhadamente sobre cada um deles mais para frente.
Agora vamos só se atentar em uma visão superficial para que a gente possa, quando começar a falar dessa parte, não ficar totalmente perdido. E como a bomba de combustível ela puxa muita corrente, é necessário um auxílio de um relé, que esse relé ele vai chavear a corrente para liberar maior quantidade de corrente para a bomba de combustível. Então, a central também envia um sinal de 12 volts para o relé, que esse, por sua vez, abre, liberando também 12 volts, só que com uma corrente bem maior para a bomba de combustível, e esta permite o funcionamento. E, inclusive, essa bomba de combustível ela também possui uma boia, que é um sensor que envia sinal para a central simplesmente para indicar o nível de combustível no tanque, né? E como é que é localizado esse sistema de combustível? Então, na traseira do veículo, nós temos a bomba de combustível juntamente com o tanque, né? Nessa imagem aqui, ele colocou o filtro de combustível aqui na frente. Geralmente, o filtro de combustível fica aqui atrás, né? Mas nós não estamos falando sobre parte mecânica aqui, mas é bom já citar, né? Então, aqui na traseira do veículo temos a bomba de combustível, nós temos aqui a central e aqui nós temos os injetores, né? Então, a central envia o sinal eletrônico tanto para os injetores quanto para a bomba de combustível aqui atrás através de um relé, beleza? E aqui nós temos o sistema de ignição, que também nós temos a nossa central, que recebe todos aqueles sinais dos sensores, né? Sensor de rotação, sensor MAP e vários outros sensores, né? Sensor de posição da borboleta. Então, todos esses sensores enviam sinais para a central, por sua vez, envia um sinal que aí já depende do veículo. Há veículos que vai ser um sinal de 5 volts, há veículos que vai ser um sinal de 12 volts para o módulo de ignição. O módulo de ignição ele funciona basicamente como aquele relé lá que chaveia uma corrente maior. Só que o relé ele não tem uma capacidade de chavear com muita velocidade. Já o módulo de ignição ele consegue chavear com uma velocidade muito rápida, uma vez que ele usa semicondutores aqui dentro, diferente do relé que ele é mecânico, né? Ele tem uma solenoide lá que faz o fechamento mecânico dos contatos. Aqui não, o contato é totalmente eletrônico através de semicondutores, então é muito mais rápido. Então este envia para a bobina de ignição, que com o auxílio das velas e dos cabos de velas, né, respectivamente, promove a ignição do veículo. E mais para frente vamos falar sobre os tipos de bobinas, porque existe já bobinas que tem um módulo integrado, existe a bobina que é COP, que é uma bobina individual, existem veículos, né, que são os antigos, que são por distribuidor. Então todos esses sistemas ainda vamos falar neste curso, então fique tranquilo que aqui é só uma aula introdutória. E aqui podemos observar como esse sistema fica alocado no veículo. Então aqui a gente consegue ver os cabos de vela, né, que nós podemos ver a bobina de ignição. Nesse caso aqui é um distribuidor, que a bobina fica dentro desse distribuidor, juntamente com o módulo de ignição, que também fica aqui dentro desse distribuidor aqui. Então tudo isto veremos neste curso. Então fique tranquilo, que aqui é só uma aula introdutória, beleza? E já o sistema de aceleração, nós temos o pedal do acelerador, que é um sensor. Então, há veículos que usam um sensor resistivo, né? Quando você pisa, esse sensor ele é resistivo. Então, é como o sensor de posição da borboleta, né? Quando você pisa no acelerador, ele vai variando a resistência elétrica. E já existem veículos que são mais modernos, que esse pedal do acelerador, ele emite um sinal PWM, né? Eu não vou entrar em detalhes do que é o sinal PWM, mas é como se, ao invés de você ter uma tensão linear numa voltagem menor, né, quando você vai pisando no acelerador, ele vai variando essa voltagem, não, ele vai chaveando e vai modulando através do chaveamento para promover uma tensão menor. É um pouquinho complexo, concordo, mas lá na frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre o que é o sinal PWM, beleza? A central, por sua vez, emite um sinal para a TBI para promover a abertura da borboleta. Então, há borboletas que também utilizam o sinal PWM para promover a sua abertura e há outras borboletas que utilizam motor de passo também para promover a sua abertura, como veremos lá na frente, né? Existem veículos que também, ao invés de ser eletrônico, é um cabo de aço. Então, ele não seria um atuador, né? Ele simplesmente seria um atuador mecânico ali, simplesmente sendo acionado pelo seu próprio pé. Ali, quando você pisa, um cabo de aço abre a borboleta. Aqui não, é um sinal eletrônico que promove a abertura dessa borboleta.
Então, basicamente, são esses os principais sistemas de atuadores, né? E você já começa a perceber que eles executam funções específicas. Então, a gente começa a perceber que esses atuadores eles recebem sempre um sinal, independentemente se vai usar ou não um intermediário, né? Que seja um relé, seja um módulo, mas eles recebem sinal da central para promover uma ação, né? Então essa é a principal diferença. E aqui nesta imagem podemos observar qual é a localização do TBI. Então aqui nós temos o coletor de admissão, nós temos aqui a caixa do filtro de ar, e nesse duto aqui podemos observar que temos aqui o nosso TBI aqui, né? Nosso corpo de borboleta aqui. Então temos todo esse prolongamento aqui do fluxo de ar, onde aqui temos o coletor de admissão que faz a distribuição para cada cilindro, e aqui nós temos o nosso TBI, beleza? Então essa foi apenas uma aula introdutória para quem está realmente nível 0 de injeção eletrônica, não entende nada. Então se você já entende um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Nas próximas aulas vamos falar mais detalhadamente sobre cada um desses componentes, né? Cada um desses sistemas. Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, larga o dedo no like, que isso ajuda bastante a gente a continuar nosso trabalho. Comente se você tem alguma dúvida ou sugestão, ou algum agradecimento, se essa aula te ajudou de alguma forma, e compartilhe para amigos que têm as mesmas dúvidas que você. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.